Começa mais uma edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Nesta edição, vamos conversar com o advogado Djalma Mello, que vai nos falar sobre um hábito seu que se tornou uma coisa intrínseca à sua própria pessoa, à sua própria personalidade. É correr, corrida de rua. Vamos conversar também com Rafael Tenório, empresário que é presidente do Centro Esportivo Alagoano, CSA, Clube Alagoano, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. E vamos conversar também com o juiz Sérgio Queiroz, que é o presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas de Alagoas, vai nos falar sobre a reforma trabalhista que entrou em vigor em 11 de novembro. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O governo de Alagoas segue firme no combate à violência. Pela primeira vez, o Estado tem um laboratório de DNA para elucidar crimes. Já são 7 centros integrados de segurança pública funcionando. No CISPES, as polícias civil e militar trabalham juntas 24 horas por dia. A força-tarefa também está nas ruas. São novas viaturas e maior presença da segurança pública. O governo compra folgas do efetivo especializado e assim coloca mais policiais nas ruas. É a mudança que chega também na segurança pública e na vida dos alagoanos. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Daqui a pouco, em Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, vamos conversar com o empresário Rafael Tenório, ele que é presidente do CSA e que levou o clube ao título do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos conversar também com o juiz trabalhista Sérgio Queiroz, que vai nos falar sobre a reforma trabalhista que está em vigor desde o dia 11 de novembro. A partir de agora, vamos conversar com o advogado Djalma Mello, ele que há muitos anos fez uma opção, praticar corrida de rua, e tem se dado muito bem. Doutor Djalma, bem-vindo aqui à nossa... Muito obrigado. Nossa conjuntura. Então, como é que surgiu essa ideia de praticar essa atividade física tão salutar que é a corrida de rua? Bom, isso aconteceu há exatamente 25 anos. Eu era uma pessoa sedentária, meus hábitos eram muito ruins, né? Eu me alimentava mal, eu não praticava nenhuma atividade física, eu era obeso, tive graves problemas de saúde, e aí, no ápice dessa situação, eu estive com um cardiologista, eu fiz os exames que me foram prescritos, e ele me disse o seguinte: olha, Djalma, você tem 38 anos, se você tiver um infarto, você não vai resistir, seu coração não vai resistir, você precisa procurar assistência médica, adotar um novo ritmo de vida, né? E assim eu fiz. Eu procurei um endocrinologista, eu pesava 100 quilos, eu em 3 meses, adotando as prescrições desse médico, eu perdi 30 quilos, né? E comecei a me iniciar uma atividade física, que é a corrida de rua, né? E então, de lá para cá, eu não parei mais de correr, mantenho o meu peso, eu peso 65 quilos hoje, né? E adoto uma alimentação mais saudável, né? E com isso eu durmo melhor, eu trabalho melhor, eu sou menos tenso do que eu era antigamente, eu era muito estressado, né? E eu quero dizer para você,
Flávio, que qualquer pessoa pode fazer e não existe um momento certo para isso. Agora, como foi? O senhor chegou a ter 100 quilos, como foi? Foi de repente que iniciou a atividade física ou passou por algum tipo de Não. Depois de que eu fui diminuindo o meu peso, né, eu iniciei a corrida de rua. Antes disso, nesses 3 meses em que eu fiz esse regime, digamos assim, né, eu não comia quase nada, para você ter ideia. Eu fazia bicicleta ergométrica. Eu fazia 2 vezes por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Né? Quando eu comecei com a bicicleta, ô Flávio, na primeira semana eu já notei uma melhora. Né? Eu me pesava constantemente, eu estava vendo que estava havendo um resultado. A prescrição era para que eu fizesse 1 hora por dia. Eu, de própria vontade, resolvi fazer 2 horas por dia, porque eu sou uma pessoa meio acelerada, eu gosto de resultados rápidos, e isso foi melhor ainda. Pra você ter uma ideia, eu perdi 10 quilos no primeiro mês, mais 10 quilos no segundo, 10 quilos no terceiro. E com isso perdi todo o meu guarda-roupa. Só restaram as gravatas e os lenços. O resto tudo eu perdi. Eu tive que dar, né? Porque eu levei num alfaiate, numa determinada ocasião, e disse, olha, eu não sou mágico. Como é que eu vou reduzir um manequim 48 por 38? Não é possível. Foi o que aconteceu comigo. De 48 eu passei para 38. E comprei um novo guarda-roupa, mas aquilo eu fiquei feliz, porque a minha saúde voltou. Né? Eu, aos 38 anos, naquela ocasião, eu voltei a ter o meu peso e a minha compleição física dos 18 anos. Qual a orientação que o senhor dá para quem estava nessa situação bem acima do peso, 100 quilos, e que queira se iniciar numa atividade física como corrida de rua, por exemplo, que é o seu caso? Olha, a primeira coisa, Flávio, é procurar um médico especialista. Né? Ele vai passar os exames e depois vai te indicar qual seria o seu caminho. Você não pode simplesmente comprar um tênis e sair por aí correndo. Né? Você pode ter lesões, você pode ter problemas muito sérios. Né? Então, através dessa supervisão, né, profissional, é o melhor início. Um endocrinologista, uma nutricionista, né, você tem que deixar os hábitos que, à primeira vista, parecem ser interessantes, né, mas que são maléficos. Eu adoro comer chocolate, eu adoro comer bolo, torta, mas eu parei. Os açúcares, eu passo longe hoje deles. Né? Mas, em contraposição, você muda o alimento. Hoje você tem uma série de ofertas, né, no mercado de comidas light, né, que tem sabor, mas que não contém aquelas substâncias que engordam. Né? Hoje é mais fácil do que há 25 anos, pode ter certeza disso. Eu sei porque eu vou no mercado, eu vejo as prateleiras e as ofertas. Né? Mas a ajuda profissional é fundamental. E o que dizer para aquela pessoa que se sente acima do peso, tem vontade de praticar uma atividade física, mas vem aquela história, eu não tenho tempo? Aí é que está, você falou, tem vontade, ela não tem vontade. Se essa pessoa quiser realmente, ela consegue. Tem que querer. Querer é poder, como se diz, não é? Comumente. Tempo é outra desculpa que nós inventamos. O dia tem 24 horas, certo? Você pode fazer uma agenda, dividir o seu dia e você deixar meia hora, 1 hora, para uma atividade física. Eu, por exemplo, você sabe, eu tenho uma atividade profissional que me toma grande parte do dia, mas eu acordo às 4h30 da manhã, às 5 horas eu estou na pista. Eu faço o meu treinamento, que é de cerca de 1 hora. Às vezes, quando eu faço um longo, demora um pouco mais. Volto para a minha residência, tomo meu banho, vou trabalhar. Se eu dormia antigamente às 11 horas da noite, hoje eu durmo às 10. Quer dizer, você tem como equacionar. Agora, o mais importante, Flávio, é a pessoa querer, ela ser determinada. Eu quero, ela consegue o resultado. E comece logo. Não tem essa história, isso é muito comum. Esperar segunda-feira, né? Exatamente. Você está no almoço da família, no dia de domingo, aí o pessoal, não, me vê um bolo, me vê cerveja. Olha, a partir de amanhã eu começo o regime, não vai começar nunca. Tinha que começar ali, não comendo o bolo, não, entendeu? Mas
o fundamental para qualquer pessoa é ter força de vontade. Se tiver, ela consegue. Bom, e o senhor, inclusive, ao longo desse tempo, tem conseguido, aliás, tem participado, né, de competições de rua, de maratonas, inclusive no exterior. Que balanço o senhor pode nos fazer dessa sua atividade, dessas participações em competições? Eu posso dizer para você, Flávio, hoje, oficialmente, eu já participei, contando com a minha maratona que eu fiz ontem, de Maceió até a Praia do Francês, de 420 competições oficiais. Né? Treinamentos são milhares. Para você ter ideia, eu venho desde o dia 1º de janeiro de 2002 até hoje, diariamente eu anoto na minha agenda e depois passo para o meu programa de computador a minha performance. Eu já tenho mais de 50 mil quilômetros entre treinos e corridas de 2002 para cá, quer dizer, em 15 anos. Inclusive, eu devo lançar um livro em janeiro, porque isso é um número extraordinário. Para você ter ideia, são 10 mil quilômetros a mais do que uma volta à Terra, pelos polos, né? Diâmetro polar. Então, é espetacular. E o que eu tenho constatado é que no Brasil, hoje, a organização das corridas de rua, em grande parte, não fica nada a dever às que eu faço em Nova York, ou em Berlim, ou em Paris, ou em Roma, entendeu? Cresceu muito o esporte no Brasil, se organizou. Né? O Maceió é tida como a capital nordestina da corrida de rua e é bem por aí. Para você ter ideia, nós só temos menos corridas do que 2 grandes capitais do Nordeste, Salvador e Fortaleza. Nós temos mais corridas do que o Recife. Em termos de média anual, são quantas aqui em Maceió? Em Maceió, entre 50 e 60. Para você ter uma ideia, isso equivale a mais de uma por final de semana. Tá? Quer dizer, é um calendário bem numeroso. Até para o número de corredores, está bem proporcional. Bem proporcional. Bom, e essa sua dedicação a essa atividade física fez com que o senhor escrevesse 5 livros. Esse é um deles, né? Esse é o último, é o Correr e Viver. Vamos correr. E eu até agradeço aqui pela dedicatória. Como é que as pessoas podem adquirir esses livros seus que, de qualquer forma, serviriam naturalmente de motivação? Serve como autoajuda, serve também como guia turístico, né? E também para aqueles que correm, praticam esporte. Nesse livro, Flávio, eu falo sobre 4 maratonas em 4 cidades espetaculares, começando por Viena, passando por Nova York, depois Milão e Chicago. Né? Eu fiz essas 4 maratonas, que são corridas de 42 quilômetros, 195 metros, entre os anos de 2014 e 2015. E, além de eu falar quilômetro por quilômetro das maratonas, né, da corrida em si, eu também dou dicas de hotelaria, de gastronomia, por exemplo, falando de Nova York, eu digo para você que você tem que visitar o Metropolitan Museum, indico, né, uma série de atrações, o museu, né, do 11 de setembro, que é um memorial, uma coisa espetacular, que nos faz refletir bastante sobre o mundo atual, sobre a questão do terrorismo, né, esse absurdo que acontece aí, essa nossa insegurança no dia a dia. Mas a corrida de rua tem esse aspecto cultural também, porque através da corrida de rua eu conheci cidades espetaculares pelo mundo e pelo Brasil. E como adquirir o livro? Na livraria Leitura do Parque Shopping. Aqui em Maceió? Ali em Cruz das Almas. Cruz das Almas. Ali eu não sei nunca diferenciar o que é, aonde vai Cruz das Almas, até onde vai Mangabeiras. Cruz das Almas. Cruz das Almas. Certo. Já divisa com Jacarecica. É verdade. Belíssimo prédio, por sinal, né? Bem, nós agradecemos a participação aqui em conjuntura do advogado Djalma Mello, ele que, como falamos aqui, se dedica há muitos anos à corrida de rua
e participa, inclusive, de maratonas no exterior. Vamos agora ao intervalo. Daqui a pouco a gente conversa com o juiz trabalhista Sérgio Queiroz sobre a reforma trabalhista que está em vigor desde o dia 11 de novembro. E também, nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com o presidente do CSA, empresário Rafael Tenório. Agradeço. A Prefeitura trabalha, Maceió segue em frente. No Jaraguá, o novo trecho do VLT vai facilitar a mobilidade de centenas de pessoas diariamente. A Central Farmacêutica está abastecida de remédios para todas as unidades de saúde. No Farol, o Mirante de Santa Terezinha foi revitalizado. Tem ainda a reurbanização na BR-316 e o recapeamento por toda a cidade. Tá ficando uma maravilha isso aqui. Prefeitura de Maceió, o trabalho segue em frente. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O governo de Alagoas segue firme no combate à violência. Pela primeira vez, o Estado tem um laboratório de DNA para elucidar crimes. Já são 7 centros integrados de segurança pública funcionando. No CISPES, as polícias civil e militar trabalham juntas 24 horas por dia. A força-tarefa também está nas ruas. São novas viaturas e maior presença da segurança pública. O governo compra folgas do efetivo especializado e assim coloca mais policiais nas ruas. É a mudança que chega também na segurança pública e na vida dos alagoanos. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Voltamos à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, e como a gente anunciou desde o início, daqui a pouco a gente vai conversar nesta edição de conjuntura com o empresário Rafael Tenório, ele que é presidente do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, e que levou o clube ao título da Série C do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, nosso assunto é a reforma trabalhista que entrou em vigor nesse último dia 11 de novembro. Para falar sobre isso, está aqui conosco Sérgio Queiroz, que é juiz trabalhista aqui em Alagoas e também presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas do Estado. Doutor Sérgio, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. E aí, depois de muita polêmica, está em vigor a reforma trabalhista com uma situação interessante. Os empresários, de maneira geral, são favoráveis à reforma e os empregados também, de maneira geral, são contra a reforma. O que é que o senhor teria a nos dizer sobre essas modificações na nossa lei trabalhista? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os telespectadores do Conjuntura. Primeiro, é uma satisfação estar aqui, participar do seu programa, um programa com muita audiência aqui no Estado, e para falar sobre um tema importante, né? E que está aí na ordem do dia. A reforma trabalhista, você sintetizou muito bem. É uma lei que alterou profundamente, ou pretende alterar profundamente as relações de trabalho, e que criou essa dicotomia, né? Nós temos os trabalhadores muito refratários às mudanças e os empresários comemorando, vamos dizer assim, e ansiosos, né, pelos efeitos práticos dessa reforma trabalhista. Mas, a esse respeito, Flávio, preciso dizer o seguinte: a reforma trabalhista nem pode ser vista como o fim do mundo, o fim do direito do trabalho, nem, por outro lado, pode ser vista como a solução
para todos aqueles supostos problemas decorrentes das relações de trabalho, né? O fato é que a norma foi aprovada, entrou em vigor, vai ser aplicada, e a esse respeito eu não posso perder a oportunidade de passar uma mensagem aqui muito clara. Eu tenho ouvido e recebido muitas matérias informando que os juízes do trabalho vão boicotar a reforma, os juízes do trabalho não vão aplicar a reforma. E ali indagar daqui a pouco sobre isso, mas pode já entrar no assunto. Já adiantando, né? E, na verdade, criou-se uma grande expectativa sobre a reforma exatamente por conta da ideia de que a reforma viria para resolver todos aqueles problemas que os empresários, assim, entendem como problemas. E não é bem assim. Doutor Sérgio, interrompendo, o que é que tem de bom essa reforma e o que é que tem de ruim essa reforma? Pronto. Em primeiro lugar, a reforma, isso é importante, tem alguns pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos, né? O objetivo aqui não é tratar detalhadamente nem tecnicamente, mas, de um modo geral, a reforma ela tende a precarizar as relações de trabalho, a perda de massa salarial, porque muitas parcelas que hoje, ou que até sexta-feira, eram salário, a partir da reforma deixam de ter essa natureza, isso significa perda para o empregado. E a reforma também facilita a contratação de trabalhador autônomo, independentemente da condição real de trabalho. Por outro lado, existiam alguns vícios, algumas deficiências na legislação históricas, né, que facilitavam, e essa era uma reclamação, uma crítica constante à lei trabalhista, facilitavam ações infundadas. Muitas vezes o sujeito entrava com ação sem ter direito, mas na tentativa de ganhar alguma coisa, e a lei, ainda que ele perdesse a ação, ele não tinha nenhum tipo de despesa. Isso foi, de certa forma, corrigido, né? Espera-se que haja um pouco mais de responsabilidade do advogado, do trabalhador, ao ajuizar a ação. Mas o fato é que, só voltando àquela questão anterior, o fato é que os juízes do trabalho vão fazer em relação a essa lei o que sempre fizeram e o que farão em relação a todas as leis, que é o que a sociedade espera do juiz do trabalho: interpretar a lei e aplicá-la. Agora, obviamente, interpretá-la de acordo com as regras constitucionais, que são as diretrizes de atuação do Poder Judiciário. E como essa norma da reforma trabalhista é uma norma que foi muito pouco discutida, é uma norma que foi elaborada de maneira assodada, apressada, é natural que ela contenha uma série de vícios, de falhas internas e também que contrariem a Constituição. Por isso, essa expectativa e talvez essa ansiedade maior em torno da aplicação da reforma. Bom, tem uma determinação nessa mudança da lei trabalhista que não diz muito diretamente respeito à relação propriamente trabalhista, que é o fim da contribuição sindical. Sim. Qual a sua opinião pessoal a respeito disso? Flávio, veja, eu sempre entendi que uma contribuição sindical não pode ser obrigatória, porque isso acaba comprometendo a liberdade de associação, a liberdade sindical que está lá prevista na nossa Constituição Federal. Só que a própria Constituição prevê essa contribuição obrigatória. O problema é que, para se tirar essa receita do sindicato, na minha opinião pessoal, era necessário, antes de se pensar em reforma trabalhista, numa reforma sindical. Alterar a estrutura do nosso sistema sindical, acabar especialmente com a unicidade sindical, que acaba criando uma reserva de mercado para o sindicato, porque impede concorrência. Eu não posso ter mais de um sindicato da mesma categoria no mesmo município. E com essa reforma sindical, sim, o ideal seria acabar com a unicidade, acabar com a contribuição obrigatória, embora em relação à contribuição obrigatória, o ideal também seria uma extinção gradativa para dar tempo de os sindicatos se reorganizarem. Né? Doutor Sérgio, uma coisa interessante nessa mudança é que as férias
do trabalhador agora podem ser parceladas em 3 vezes, Sim. em 3 períodos. Isso é uma opção do empregado ou é fica a critério do empregador? Essa é uma das alterações que eu diria até positivas. Por que positivas? Porque é algo que a gente já vê acontecendo muitas vezes na prática. E essa fragmentação, essa divisão das férias em até 3 períodos, depende da vontade, da concordância do empregado. Então, não é possível ao empregador impor essa divisão. Hoje, aliás, até sexta-feira, pela lei anterior, essa divisão só podia acontecer em até 2 períodos e ainda assim por um motivo alheio à vontade das partes. Era por um motivo excepcional. Hoje, as partes podem negociar e, se houver esse consenso, se houver comum acordo, é possível dividir as férias em 3 vezes. A nossa preocupação, Flávio, e agora falando do ponto de vista da magistratura do trabalho, do Poder Judiciário Trabalhista, é que nós precisamos, a partir de agora, ter uma cautela maior em relação a essas hipóteses em que a lei transferiu para a vontade das partes uma decisão sobre algum direito trabalhista, né? Por quê? Porque essa vontade, especialmente do empregado, na relação trabalhista, na relação de emprego, ela fica um pouco comprometida, porque eu tenho uma subordinação, eu tenho a questão do próprio emprego que está em jogo, né? E muitas vezes a gente verifica nessa manifestação de vontade do empregado algum vício. Isso sempre existiu, esse risco sempre existiu. Com a reforma ele aumenta um pouco e por isso exigirá um pouco mais de cautela do Judiciário Trabalhista ao apreciar esses casos concretos. Uma outra inovação, uma coisa que está sendo muito comum hoje em dia, inclusive no setor público, que é o chamado popularmente trabalho em casa. Sim. O que é que o senhor poderia nos dizer a respeito disso? Olha, eu acho que nesse ponto a lei trouxe um aspecto positivo, né, e um aspecto discutível, né? De positivo, o fato de que nós temos agora uma regulamentação do teletrabalho, né? O teletrabalho já existia há algum tempo, mas precisava de uma regulamentação específica que passa a ter com a reforma. Agora, 2 pontos são preocupantes. O primeiro deles diz respeito à responsabilidade pelas despesas para a aquisição dos equipamentos e da infraestrutura para o trabalho em casa. Energia elétrica, o pacote de internet, o notebook, enfim. A lei, nesse aspecto, deixou isso aí a critério das partes numa negociação direta. Então, a CLT, a lei trabalhista, em diversos aspectos, quando trata da despesa para a execução do trabalho, estabelece que essa é uma obrigação do empregador. Especificamente em relação ao teletrabalho, vai ter que haver aí uma negociação direta entre empregado e empregador para definir de quem é essa responsabilidade. Em outro aspecto, esse me parece mais perigoso da reforma, é que ela estabeleceu lá automaticamente que o empregado que estiver em regime de teletrabalho não tem direito a pagamento de hora extra e de hora noturna. Me parece um equívoco porque hoje é perfeitamente possível. A tecnologia nos disponibiliza diversas maneiras hoje de fazer um controle de horário mesmo à distância, né? E acho que esse é um dos aspectos, por exemplo, que vai gerar uma discussão maior e que vai exigir, portanto, algum tempo até que a jurisprudência se consolide interpretando como vai, na prática, aplicar essa previsão legal. Doutor Sérgio, o que é que muda assim, de mais objetivo com relação à negociação coletiva? Muda muita coisa, Flávio. Talvez o elemento central dessa reforma seja exatamente a ampliação das possibilidades de negociação coletiva com aquele efeito de que aquilo que for negociado coletivamente vai prevalecer sobre o legislado. Nós, na legislação anterior, já tínhamos essa figura da negociação coletiva, só que bem mais restrita, em situações
pontuais. Agora, essa negociação foi ampliada consideravelmente, envolvendo inclusive aspectos que vão demandar uma discussão constitucional, como, por exemplo, aspectos envolvendo a saúde do trabalhador, negociar o adicional de insalubridade, né, através de uma coletiva. E isso me parece o ponto mais importante e que vai exigir de todo mundo que atua na área, trabalhistas, juízes, procuradores, advogados, das próprias partes, empregados, empregadores, dos próprios sindicatos, uma postura diferente, cautelosa inicialmente. E isso é curioso, porque o sindicato, em tese, passa a ter uma importância maior no mundo do trabalho, né? Pela ampliação dessas possibilidades de negociação, ao mesmo tempo em que a reforma retira do sindicato uma receita e que, portanto, a tendência é enfraquecer esses sindicatos nessa nova realidade. Ok, nós agradecemos aqui a participação do juiz do trabalho, Sérgio Queiroz, ele que é presidente da Associação do Magistrado Trabalhista de Alagoas. Agradecemos a sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o empresário Rafael Tenório, presidente do CSA, o Centro Esportivo Alagoano. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste é preciso trabalho e coragem. O governo de Alagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O Canal do Sertão avança e, pela primeira vez, a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para Alagoas seguir firme, cumprindo o compromisso com a mudança. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Voltamos à Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, e a partir de agora conversando então com Rafael Tenório, empresário que é presidente do CSA, o Centro Esportivo Alagoano. Rafael, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Bem, você pegou o CSA, entre aspas, fora de série, não é? Então foi subindo, passou da série D para a série C, campeão brasileiro da série C e agora, a partir de 2018, o CSA na Série B, depois de muitos anos. Rafael, qual o segredo desse sucesso em tão pouco tempo? Primeiro, bom dia, Flávio, todos os telespectadores do programa.
em 2 temporadas, né? Porque nós assumimos o CSA em julho de 2015, mas na realidade nós começamos o trabalho em termos de equipe para disputar a competição em janeiro de 2016. Então, em 2 temporadas, nós fomos às 4 finais, né? 2 estaduais e 2 nacionais. Fomos 3 vezes vice-campeão, 2 vezes campeão alagoano, vice-campeão brasileiro da Série D e campeão brasileiro da Série C. O processo, Flávio, que nós aplicamos na instituição Centro Esportivo Alagoano foi um processo de gestão empresarial. E para o clube de futebol, nós aplicamos um processo de gestão compartilhada, não é? Porque eu mostrei para a nossa comissão técnica que quando se ganha, quem ganhou foi a equipe, os jogadores. Quando perde, o primeiro a ser sacrificado é o treinador. E nós soubemos escolher bem o nosso treinador, a comissão técnica, para que nós não precisássemos trocar durante a competição. Então, o projeto se iniciava, nós tínhamos um meio, mas não tínhamos fim. E assim fizemos que praticamente nós tivemos nas nossas 2 temporadas, eu poderia dizer, 2 comissões técnicas, que a última que chegou foi a que logrou, que conseguiu o título, mas o projeto era permanecer com o que nós começamos. Mas nessa linha houve uma mudança inesperada, que o treinador saiu já às vésperas das finais, né? Aliás, da semifinal, me parece. Foi que houve? No jogo de classificação. Exatamente. Até agora não ficou muito bem explicado. O que é que houve realmente para que tivesse de haver a mudança de técnico naquela ocasião? O treinador que vinha tão bem, o CSA estava bem? Exatamente, Flávio. Quando nós contratamos o Ney da Mata com toda a comissão técnica, foi uma escolha minha. Eu te confesso que eu profano no mundo do futebol, não é? Eu não tinha contato com jogadores, né, com o treinador, nem com o empresário de clube, né, empresário de jogador. Era o meu mundo completamente diferente. Mas eu aplico o mesmo processo que eu faço dentro do CSA, eu faço nas nossas empresas, não é? A palavra final, a entrevista final, cabe a mim fazer com aquele novo colaborador da empresa. A mesma coisa nós fazemos isso dentro do CSA. Na hora de contratar, quem escolhe sou eu. Não é? Eu que vou escolher os meus auxiliares, no caso a minha comissão técnica. A palavra final é sua. Exatamente. Então, nós sentamos com o nosso departamento de futebol, surgiu-se alguns nomes e eu falei, olha, desses 3 nomes que estão aqui, eu vou escolher o Ney da Mata. E tomei informação do homem, certo? Do profissional, como ele era. E hoje você sabe que as comunicações são em tempo real, todo mundo se conhece, não precisa mais você falar de Flávio Gomes de Barro ou de Rafael Tenório, basta colocar lá o teu nome, com o teu CPF no Google, vai ver quem é. E eu vi a história dele. Dentro do futebol, um vencedor. 4 ascensões da C para B, campeão brasileiro recente da última temporada. E eu tomei informação com 2 amigos meus, presidentes de clube, por onde ele já tinha passado. E me disseram, olha, o profissional ele tem, todos nós temos as nossas virtudes e os nossos defeitos. As virtudes deles eu não precisava saber, eu queria saber quais eram os defeitos dele. Então disseram, olha, ele tem dificuldade nisso, nisso e nisso. E eu perguntei para esse presidente de um clube de São Paulo, por onde ele tinha passado, você me conhece, você sabe, você acha que eu sou capaz de trazer ele para dentro do meu processo de gestão? E ele falou, acredito que sim, você é capaz. Então eu trouxe ele. E me recordo que nós fizemos uma reunião na 4ª rodada, eu me reuni com toda a comissão técnica e com o nosso departamento de futebol, liderado pelo nosso presidente Raimundo Tavares, e o gerente de futebol, todo o pessoal que estava envolvido e a comissão técnica, e eu passei 30 minutos dando uma palestra sobre gestão e sobre liderança, né? Eu até apliquei um tema de líder e servidor. Eu disse, eu quero um líder e servidor. E dizia para ele que o papel de um líder é ser o último a fazer a refeição, primeiro a equipe. E que teria que existir
a confiança de um líder com a sua equipe e a equipe com o seu líder. E que esse relacionamento tinha que ser transparente. E nós fomos, durante toda a competição, e nós fomos gerenciando momentos de crise. Até que chegou na 17ª rodada, no dia 7 de setembro, no aniversário do clube, chegou-se ao extremo, que foi uma discussão muito forte no treinamento, não é? E naquele momento havia sim a necessidade de exonerar toda a comissão técnica. Bom, Rafael, agora, deixando de lado essa questão que foi um particular nesse contexto tão positivo do CSA nesse ano de 2017, tudo bem que você é um empresário bem situado aqui no mercado, mas fontes de renda para manter o CSA, manter essa estrutura que o CSA montou, essa estrutura boa, estrutura vencedora. Como é que você conseguiu o recurso? Olha, você imagina uma empresa que ela está em recuperação judicial. O CSA estava literalmente falido. É uma empresa rentável? É uma empresa sustentável, se ela for bem trabalhada num determinado período. Então, ela necessitava de recursos, não é? Você, para tirar uma empresa, o CSA, Flávio, havia 35 anos que o CSA não tinha uma conta bancária. O CSA com um passivo muito alto, passivo trabalhista, previdenciário, tributário, cível, não é? As rendas bloqueadas. Não é? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi organizar a instituição CSA. Não é? Fizemos um acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, entramos no Profut, não é? Fizemos negociações com os nossos credores, procuramos os credores para negociar. E lógico que precisou ser feito investimento, porque nós não tínhamos fonte de receita nenhuma. Quando eu assumi que houve uma renúncia do ex-presidente, que terminou o campeonato alagoano em 2015, o CSA foi eliminado, sequer foi para as quartas de finais, eu recebi com 2 folhas de salário atrasado, com a energia já a ponto de ser cortada. Então, eu tinha que colocar recursos dentro do clube, né, sem patrocinador, sem nada, e lógico que esses recursos vieram da pessoa física do presidente do CSA, para poder o CSA voltar a ter credibilidade, né, o campeonato alagoano deficitário, e nós colocamos esse recurso para poder equilibrar o clube. Rafael, eu lembrei uma vez, pelo menos uma vez, um antigo técnico do CSA, ano passado, Oliveira Canindé, ele dizendo que o objetivo principal dele era um calendário, quer dizer, o objetivo do clube era um calendário. E o CSA, em 2018, tem um calendário, um bom calendário. Tem o Campeonato Alagoano, que começa já em janeiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, mas a torcida quer mesmo é o Campeonato Alagoano. 9 anos que o CSA não consegue ser campeão alagoano. Eu posso dizer, eu estaria certo em dizer que o objetivo principal do CSA, além naturalmente de permanecer na Série B, né, para 2019, seria ser campeão alagoano. Flávio, você fez uma colocação. O Oliveira, quando eu contratei o Oliveira, exatamente a finalidade era essa, ir buscar calendário, que era nós irmos para a final do Campeonato Alagoano, porque já nos garantia a Copa do Nordeste do ano seguinte e também a Série D, não é? E eu dizia para ele, nós vamos conseguir. E nós fomos à final do Alagoano e fomos para a D. Então, conseguimos o calendário, não é? O que é que nós queremos, o que é que nós planejamos já para 2018? Eu vou aplicar um processo na instituição, processo de gestão 70, 30, 20, 70 profissional, 20 patrimônio do clube e 10 para investir na base. Eu vou investir maciçamente em 2018 na nossa base. No primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, é o Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste e algum jogo, 1 ou 2 jogos, eu não sei, nós vamos avançando na Copa do Brasil. Mas o nosso foco vai ser o título de campeão alagoano. Nós vamos lutar pelo título, como você bem disse, o CSA tem 9 anos, havia não ganho o campeonato, a última vez foi em 2008, e eu me recordo que o CRB também passaram-se 10 anos, o CRB também, 10, né? O CRB foi em 2002, depois foi em 2012, né? Então, nós não queremos completar essa década, até porque nós precisamos estagnar, né, o CRB, que já é tricampeão,
né? Então, no primeiro quadrimestre, o nosso foco vai ser o título do campeão alagoano. Nós vamos brigar, vamos lutar como se fosse um prato de comida e vai pegar quem chegar primeiro. E fazer uma boa campanha da Copa do Nordeste e avançarmos o que pudermos na Copa do Brasil. Eu já ouvi de torcedor do CSA, depois desse título brasileiro da Série C, de que o clube deveria pensar também, já em 2018, em ir para a Série A. Seria muita pretensão ou faz parte também do plano, Rafael? Não, é porque, Flávio, se você for ouvir cada torcedor, né, você enlouquece, porque cada um entende que é de medicina e de futebol, né? Então, sequer nós começamos a temporada, né? 2018 ainda vem para a pré-temporada, e nós vamos começar no dia 11 de dezembro, né? Mas já se fala na Série B. Então, eu gosto de fazer planejamentos, né? Você faz um planejamento estratégico para como é que a gente quer ver o CSA daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, aí tudo bem. Agora, você pensar, já ir para uma Série B, sequer nós começamos o início da temporada, então isso aí cada um fica sonhando que quer na Libertadores, que quer Série A, mas eu acho que tudo tem que ser com passo, com segurança, com firmeza, com planejamento, com disciplina. Mudar totalmente de assunto, aproveitando aqui a sua presença, não poderia falar também, além do esporte, a gente tem acompanhado aí o noticiário político, né? E esse noticiário dá conta de que você tem pretensão, ou teria pretensão, de ser candidato agora a um mandato político já em 2018. Teria até se filiado ao partido Podemos, não é? Realmente você está com essa pretensão, seria, o que se coloca que seria uma disputa para o Senado, é isso mesmo? Existe sim, Flávio. Todo cidadão, né, você chega em determinada fase na sua vida que eu tenho um compromisso com o estado de Alagoas, porque eu sou alagoano, tudo que eu conquistei foi aqui em Alagoas, né? Depois foi que eu saí para outros estados, expandindo os nossos negócios, mas eu preciso, e eu já faço isso, de passar um pouco da minha experiência, né? Da minha história de vida, como eu consegui. Minha mãe tirava sururu na Lagoa de Bebedouro, meu pai era vigia da prefeitura de Maceió, né? Nós somos de uma família muito humilde. Eu passei fome quando eu era criança e não tenho nenhum constrangimento de dizer isso, né? Imagina um pai de família com 10 filhos, né? E recebendo um salário mínimo e pagando aluguel. Então, eu levei toda a minha vida estabelecendo metas a serem atingidas. E, graças a Deus, eu fiz planejamento dentro da minha vida que eu queria, Flávio, até os 50 anos, eu construí a minha independência financeira. E eu consegui aos 50 anos. Depois eu estabeleci uma meta que aos 60 eu queria ter liberdade financeira. Ou seja, eu tenho um filho de 23 anos, todos os meus 4 filhos, eles estão dentro das nossas empresas, inseridos. Eu preparei sucessores, não herdeiros, né? E eu hoje tenho 63 anos de idade. E eu vejo que há uma necessidade de uma oxigenada nova na política nacional, não só aqui em Alagoas, mas a nível Brasil. Nós precisamos, a crise ética que o Brasil vive passando, né? Então, eu acho que está na hora dos segmentos, né? A classe produtiva do estado de Alagoas, do Brasil, ela começar a se infiltrar também na política para associar a experiência administrativa de empresa privada para o serviço público, né? A gente sabe que o serviço público é muito lento, né? As decisões, existe muito acordos políticos que às vezes você é obrigado a colocar pessoas que não estão preparadas, não estão capacitadas para aquela função, mas se coloca. Então existe sim essa possibilidade de que eu seja um pré-candidato, né, a um cargo de senador da República, porque eu te confesso que não é um projeto pessoal do Rafael. É um projeto, eu diria que não só para o Centro Esportivo Alagoano, mas para o estado de Alagoas, para a gente dar uma mexida, não é? Há uma necessidade de renovação. Quando é que você teria essa definição, Rafael? Nós temos conversado. Eu me filiei a um partido, né, aparentemente um partido novo, não é? Onde nós estivemos com o principal candidato, que deverá ser um pré-candidato a presidente da República, o senador Álvaro Dias. As pessoas que estão indo para esse partido são pessoas que
algumas polêmicas, mas com histórico, não é, de transparência. O Romário, que está afiliado a esse partido, Marcelinho Carioca e tantas outras pessoas que eu diria que são fichas limpas, porque não é interessante, Flávio, com todo respeito a todas as pessoas, ninguém pode fazer um pré-julgamento de ninguém, mas quando você pega que são pessoas que têm credibilidade, o doutor Omar Coelho é o presidente do partido, eu fui convidado para ser o vice-presidente estadual do partido. Então, nós queremos conversar, mas trazendo renovação, sabe? Estimulando empresários, executivos, empreendedores, profissionais liberais a virem para esse partido, para que a gente possamos apresentar uma nova proposta de gestão para a sociedade alagoana. Rafael, para encerrar nossa conversa, voltamos ao futebol. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a torcida do CSA. Olha, a mensagem que eu digo para o CSA, a torcida do CSA é diferenciada, né? É uma pena que o nosso estádio, não é, o Trapichão, ele só caiba hoje 17, 18, 20 mil pessoas, porque na Série B do ano que vem, e eu, honestamente, como alagoano, eu gostaria muito que o CRB permanecesse, vou torcer para que o CRB permaneça na Série B, eu acredito que o CRB deve permanecer, isso é bom. E imagina, Flávio, se nós tivéssemos capacidade no estádio Rei Pelé para 60 mil pessoas, um clássico CSA e CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro, os dois bem. Se o estádio Rei Pelé 50-50 de torcida, nós colocamos aí 60 mil pessoas, fazer como nós éramos, o meu pai era regatiano, né, e nós íamos para o estádio com bandeira e tal. E dizer para a nossa torcida que nós temos grandes projetos para esse clube, né, que nós vamos continuar investindo no clube. Nosso projeto, em 2 anos, liquidarmos o passivo trabalhista, que a torcida adeira ao sócio-torcedor, aumentamos, nós precisamos fazer 10 mil sócios-torcedor, e que em 2018 vamos ter muita paz nos estádios, que a nossa torcida se comporte e que eu possa dar de presente o título de campeão alagoano de 2018. Ok, Rafael, parabéns pelo título, pelo trabalho que você está fazendo no CSA e principalmente pelo título brasileiro, né, que coloca o CSA como o principal clube de futebol de Alagoas. É um título brasileiro, tem mais 3 vice-campeonatos brasileiros e é o clube que mais tem título alagoano, que é no futebol, é justamente o Centro Esportivo Alagoano. Parabéns para você e para a sua equipe e sucesso agora em 2018. Bom, encerrando essa entrevista com o empresário Rafael Tenório, a gente conclui essa edição de Conjuntura, agradecendo também a participação, além do Rafael Tenório, a participação do telespectador através dessa audiência fabulosa da nossa TV Mar.